Hoje daremos início à série de vídeos sobre a história das doenças. A doença escolhida de hoje é a psoríase. Muita gente, infelizmente, tem, apesar de ser uma doença rara. No Brasil, muita gente tem, muita gente sofre com isso, e muita gente já viu também fotos ou imagens de pessoas com psoríase. Uma doença que até hoje ela acaba, infelizmente, carregando alguns estigmas e alguns preconceitos. Então, primeiramente, o que é a psoríase, né? Ela é uma doença autoimune, então quando o próprio corpo ataca a pessoa. É uma doença caracterizada por essas lesões de pele, essas escamas, né? Uma inflamação na pele, que pode ser no corpo todo. Mas também pode afetar as articulações das pessoas. A pessoa pode ter muita dor, pode ter outros sintomas em pele, cabelo, unha, até nos olhos, né? Então, é uma doença que hoje a gente já sabe que é bem grave e uma doença claramente não transmissível. Hoje a gente já tem acesso ao conhecimento suficiente para saber que ela não é transmissível, apesar do aspecto às vezes chocar um pouco as pessoas. E por esse aspecto que hoje ela sofre muito, ainda sofre muito preconceito, né? Então, psoríase vem do grego psora, que significa coceira. Traduzindo ali, grosso modo, né? Então, doença de coceira. Coça muito, de fato. Então, a história, né, da psoríase remete lá ao Hipócrates, que foi o primeiro que agrupou as doenças de pele ali, né, em doenças de epiderme, doenças de descamação, né, que ele deu o nome de lepra, e doenças de coceira, que ele chamava de psora. Mas, obviamente, ele não fez nenhum agrupamento etiológico ali dessas doenças, né? 400 antes de Cristo, então muito tempo atrás. Nosso gênio Hipócrates aí já tinha avaliado essas doenças e a partir daí que surgiu a origem. Depois, ali no ano 50 depois de Cristo, Cornélio Celso ele forneceu uma descrição mais precisa e deu o primeiro nome de psoríase. Foi o primeiro a colocar esse nome. Porém, ainda não tinha uma distinção certa e a doença ainda era confundida com hanseníase. Então era tudo chamado de lepra. Depois, em 150 depois de Cristo, Galeno, nosso outro gênio aí da medicina, ele descreveu ela como afetando outros órgãos além da pele. Então ele foi o primeiro que notou que a psoríase conseguia expandir e além da pele. Seguindo a Idade Média, que não foi um bom momento, né? Na Idade Média não teve grandes avanços na psoríase, ela foi tratada como lepra e os pacientes isolados nos leprosários ali. Foi um período nesse tocante, com certeza uma idade das trevas para a psoríase. Em 1600 foi lançado aí o primeiro grande tratado, né, do Girolamo Mercuriali sobre doenças da pele, e aqui ele abordou um pouquinho, mas ainda manteve essa associação da psoríase com lepra, dando o nome para ela de lepra grecorum. E já em 1800, né, o Dr. William, que é o pai da dermatologia, o fundador, né, da dermatologia como especialidade médica, ele usou o termo pela primeira vez de psoríase, só que ele ainda deixou aberta essa querela, né, essa similaridade da lepra com a psoríase. Seguindo, em 1850, o Ferdinand von Hebra, um dermatologista austríaco, que eliminou de vez o termo lepra e separou a hanseníase da psoríase, né, deixando claro que a psoríase não era transmissível. Ainda nos anos de 1850, a psoríase foi, graças a estudos dos franceses, dessa dupla de franceses, ela foi associada à artrite. Pela primeira vez foi mostrada claramente que a psoríase poderia estar acompanhada de artrite. Já em 1860, o Henrik Auspitz, um dermatologista austríaco, descobriu o sinal de Auspitz, que ao você friccionar essa lesão da psoríase, ela aparece esse sinal sangrante ali, como está aparecendo na imagem. Em 1880, o Koebner descobriu aí o fenômeno de Koebner, que ocorre quando, ao você traumatizar a pele numa área não acometida pela doença, essa doença ali se manifesta. Não é inerente à psoríase, mas a psoríase possui o fenômeno de Koebner.
E em 1900 aí a gente teve os microabscessos, né, descobertos pelo dermatologista australiano. Os microabscessos hoje eles comprovam que tem alta especificidade para a psoríase. Então a parte da patologia foi extremamente beneficiada por ele. Em 1910, o Leo von Zumbusch, dermatologista holandês, ele descreveu a psoríase pustulosa e descreveu mais alguns sintomas aí da psoríase no corpo humano. Em 1926, o Dr. Voronov, um russo, ele descobriu aí o halo de Voronov, esse anel em volta da lesão, que é bem sugestivo também de psoríase. E em 1973, aí, um grande último marco, né, foi da dupla John Moll e Werner Wright, os ingleses, que eles descobriram que a artrite da psoríase é exclusiva dela. Então, não é uma manifestação de artrite reumatoide ou de outras artrites. É uma artrite exclusivamente psoriásica. E atualmente, como que estamos aí na psoríase? Atualmente os tratamentos são realizados com imunobiológicos e respondendo extremamente bem. Então hoje a psoríase com certeza é uma doença que a humanidade sabe como lidar, tendo resultados maravilhosos.